Meus amigos, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já clica em curtir e também inscreva-se em nosso canal. Olá meus amigos, Márcio Coach aqui, eu tenho uma notícia muito boa para você e antes eu quero te fazer uma pergunta, aliás, duas perguntas. Você já viu o preço do dólar hoje? Está mais de R$6, mais de R$6. $1, pessoal. E você já pensou em ganhar em dólar sem sair de casa? Mas, Márcio, isso é possível? Sim, pessoal, isso é possível. Você pode ganhar em dólar sem sair de casa e ter aquela grande renda extra, talvez para pagar um curso, uma viagem, o seu plano de saúde ou até mesmo a sua academia. Então, você pode ter uma renda extra sem sair de casa. Mas, Márcio, como que eu faço isso? É simples, é muito simples e você não vai pagar nada por isso. Eu mesmo tenho alguns negócios e em alguns deles eu ganho em dólar e sem sair de casa. E isso não é uma mentira, pessoal, isso é uma grande verdade. Mas como eu faço isso? Bom, é só você clicar em um link que está aqui na descrição do vídeo e esse link vai te levar para um contato e lá você vai ter uma assessoria muito especializada que vai te explicar como você pode ganhar em dólar sem sair de casa. Então, eu desejo a você uma boa sorte e não perca essa oportunidade porque talvez ela passe e você não aproveite. Então, hoje é dia de aproveitar essa grande oportunidade de ganhar em dólar sem sair de casa. Meus amigos, e hoje 16 de janeiro de 2025 e os jornais então anunciam que um acordo de reféns foi alcançado entre Israel e o Hamas. Alguns concordaram, outros discordaram, mas enfim, temos um acordo. E o que diz esse acordo? Quais são os termos? O que está escrito lá? O que vai acontecer? E é justamente isso que nós iremos falar a partir de agora. E aqui na bbc.com nós temos essa pergunta que diz o seguinte: como funcionará cessar-fogo em Gaza e libertação de reféns após acordo entre Israel e o Hamas? E sobre isso, o Hamas emitiu um comunicado de imprensa afirmando que um acordo de cessar-fogo em Gaza foi alcançado. Inicialmente, meus amigos, vale destacar que esse acordo terá 3 fases e vamos falar então agora da fase número 1. Segundo consta aqui no artigo da BBC, durante a primeira fase do acordo, os palestinos poderão retornar aos seus bairros e a assistência humanitária na faixa de Gaza aumentará. Também consta que na primeira fase haverá um cessar-fogo inicial de 6 semanas. Durante esse período, o Hamas libertaria 33 dos reféns capturados no ataque de 7 de outubro. Também a matéria afirma que não está claro quantos desses 33 reféns ainda estão vivos. Entre o grupo libertado estariam crianças, mulheres, homens acima de 50 anos, além de pessoas feridas ou doentes. Em troca dos reféns libertados, Israel libertará prisioneiros palestinos. E um oficial palestino que falou à BBC estimou o número em 1.000. 1.000 prisioneiros palestinos serão libertados, enquanto um oficial do governo israelense afirmou que seriam muitas centenas. Ainda, meus amigos, nesta primeira fase, Israel retiraria seus soldados das áreas mais densamente povoadas da faixa de Gaza, movendo-se para uma zona de segurança ao leste. Também a entrada de mais ajuda humanitária e combustível seria permitida imediatamente e também haverá um retorno organizado de aproximadamente 2 milhões de deslocados de Gaza para suas casas ou o que restou delas. Também as pessoas que viajarem a pé terão que seguir pela estrada costeira e as pessoas que viajarem com veículos poderão transitar pelo centro da faixa de Gaza. Lembrando que quase todos os 2,3 milhões de habitantes de Gaza tiveram que deixar suas casas devido a ordens de evacuação israelenses, ataques aéreos e combates em terra.
Então, basicamente, nessa primeira fase, nós teremos a libertação de 33 reféns israelenses e o retorno dos moradores de Gaza para as suas residências ou o que sobrou delas. Também o exército de Israel vai se retirar de alguns desses lugares. Mas e o que vem na segunda fase? Segundo consta, meus amigos, na segunda fase, cujas negociações começariam 16 dias após o início do cessar-fogo, os reféns vivos restantes, soldados, homens e homens civis mais jovens, seriam libertados. Além disso, os restos mortais de reféns que perderam a vida seriam enviados a Israel. Em troca, Israel libertaria prisioneiros e detidos palestinos, incluindo condenados a longas penas por ataques mortais. No entanto, a agência de notícias Reuters e outras fontes afirmam que combatentes do Hamas que participaram do ataque a Israel em 7 de outubro de 2023 não seriam liberados. Também Israel afirmou que só retirará totalmente suas tropas de Gaza quando todos os reféns forem liberados. Por fim, Biden declarou que a fase 2 envolve negociar um fim permanente da guerra e, se as negociações durarem mais de 6 semanas, o prazo da fase 1, o cessar-fogo continuará, disse Biden. E em relação à segunda fase, o presidente Biden disse o seguinte: na segunda fase, as negociações serão para a libertação de soldados, homens e um fim permanente para a guerra. E o Fonte Aberta faz a seguinte pergunta: e a destruição do Hamas? Como fica? Bom, isso não foi debatido pelo que a gente vê. E também Marco Rubio fez a seguinte indagação: como pode qualquer Estado-nação do planeta coexistir lado a lado com um grupo de selvagens como o Hamas? E aí todo mundo então vai começar a se perguntar por que a destruição do Hamas não foi colocada nesse acordo. Mas você pode me dizer o que você acha dessa pergunta de Marco Rubio e também sobre a destruição do Hamas. E por fim, meus amigos, temos a fase 3. E segundo consta, as negociações sobre a fase envolvendo a reconstrução de Gaza também começariam no 16º dia do cessar-fogo preliminar. No entanto, ainda existem pontos de impasse. Um deles é a questão de quem governará Gaza. E sobre isso, Israel insiste que qualquer acordo de paz duradouro deve remover o Hamas do poder em Gaza. E nesse ponto, Israel também se recusa a permitir que a autoridade palestina, que já controla a Cisjordânia, governe o território de Gaza. Enquanto isso, os Estados Unidos, Israel e os Emirados Árabes Unidos têm um plano para uma administração provisória em Gaza. E essa nova administração assumiria posteriormente como governo permanente. Isso porque Israel quer manter o controle de segurança sobre Gaza após o fim do conflito. Entretanto, os membros da direita do parlamento de Israel opõem-se ao acordo de paz atual, o que pode dificultar a aprovação do processo. Então, meus amigos, a fase número 3 envolve a reconstrução e o novo governo de Gaza. Como vocês veem, Israel se opõe que esse governo seja novamente entregue ao Hamas, e vocês sabem que isso tudo vai dar muita dor de cabeça ainda. O Hamas não vai concordar em entregar o governo a outra pessoa. Por isso, as negociações em relação a essa fase ainda vão ser muito debatidas. E o Ben Shapiro também fez comentários sobre o acordo de reféns. Ele disse o seguinte: é um acordo de reféns, não um fim de acordo de guerra. A fase 1 permite a libertação de 33 reféns. Não está claro quantos estão vivos, mas alguns relatórios sugerem 23. E ele continua também dizendo o seguinte: mais uma vez, o cessar-fogo é quase certamente temporário. Não é um fim permanente para a guerra. A fase 2 é, na minha opinião, altamente improvável que se materialize, dado quantos reféns o Hamas retém e dado que o Hamas nunca vai desarrumar ou concordar com o exílio. Então essas são algumas observações de Ben Shapiro. O primeiro-ministro do Catar também diz que, durante o acordo,
33 reféns serão libertados e que o Catar, Egito e Estados Unidos trabalharão para garantir a implementação do acordo. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também disse que o gabinete israelense não se reunirá até que os mediadores notifiquem Israel de que o Hamas aceitou todos os elementos do acordo. Lembrando que isso está acontecendo, meus amigos, porque de última hora o Hamas acrescentou demandas atrasando as negociações de reféns. E o gabinete do primeiro-ministro afirmou que o Hamas está insistindo no direito de escolher quais prisioneiros serão libertados, violando um acordo que concede a Israel o poder de veto sobre a libertação de terroristas de alto perfil. De outro lado, o porta-voz do Hamas rejeitou as alegações do gabinete do primeiro-ministro de Israel de que o Hamas está introduzindo novos termos. Também, meus amigos, foi liberado um discurso do líder do Hamas após o anúncio do cessar-fogo, onde ele prometeu repetir os eventos de 7 de outubro. E o Fonte Aberta disse o seguinte: você não pode fazer isso. Ou seja, meus amigos, essas coisas ainda vão tremular lá na faixa de Gaza. E uma mãe palestina em Gaza disse o seguinte: todos os anos haverá mais um dia 7 de outubro. Nossos filhos vão prejudicá-lo. Nós não lhe diremos a data exata, mas eu juro para você, isso vai acontecer. Então isso é uma clara ameaça de uma mãe palestina contra Israel. Logo a gente vê que essas questões, meus amigos, não vão parar tão cedo. E aqui temos então retratos de Donald Trump como o 45º presidente à esquerda e agora como o 47º presidente que vai tomar posse no dia 20. Você observa o que você acha da diferença de fisionomia de Donald Trump entre o primeiro, e o segundo aqui à direita? Será que ele vem com sangue nos olhos? Comenta aí também e me diga e me fale um pouco dessa foto que está bombando hoje nas redes sociais. Meus amigos, e aqui temos então dois retratos de Donald Trump. O primeiro aqui do lado esquerdo é Trump como o 45º presidente dos Estados Unidos e agora do lado direito como sendo o 47º presidente dos Estados Unidos. Você vê alguma diferença no rosto de Donald Trump entre essas duas fotos? Comenta aí embaixo e me diga o que você acha disso. Será que Trump vem agora com sangue nos olhos? Bom, eu acredito que sim. E por fim, meus amigos, uma boa notícia que diz que os assessores de Donald Trump chegaram a um consenso para restabelecer a política de pressão máxima sobre o Irã, implementando extensas sanções após a posse, com medidas semelhantes planejadas para a Venezuela. E então fica o seguinte questionamento: será que o Brasil vai ser também atingido por algumas dessas sanções? Comenta aí embaixo que a gente quer ler o seu comentário. Pessoal, então é isso. Eu peço que você curta, se inscreva, deixe o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu!